Olá, sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 2, comigo, professor Humberto. Na aula de hoje, nós faremos a correção do último conteúdo que nós vimos aí no nosso módulo, tá? Correção da página 190 a 192. Acompanhe sempre a nossa agenda, peguem aí o material de vocês e vamos iniciar a nossa correção. Na primeira questão, nós temos aí o seguinte: determine a localização de cada peça do quebra-cabeça, escrevendo a coordenada correspondente. Então, nós vamos associar cada pecinha desse do quebra-cabeça que está faltando à sua posição no quebra-cabeça original, observando que as colunas estão identificadas de A a F e as linhas estão identificadas de 1 a 6, com a figura aí das araras canidé em um tronco de árvore, tá? Por exemplo, você percebe que essa partezinha aqui do quebra-cabeça é exatamente a ponta da asa de um dos papagaios, né? Então essa peça vai se encaixar exatamente aqui. Em que posição, professor? Na posição A3. Então, onde tem esse espaçozinho aqui da peça, você escreve A3, que é a posição onde ele vai ficar, tá? Já essa peça aqui, a gente vai observar que é um pedaço aqui do peito do papagaio, da arara, com um pedaço da asa aqui azul. A peça que tem essas características é exatamente essa aqui, né? Essa peça vai se encaixar onde? Vai se encaixar na posição B4, tá? Então você vai escrever aqui ao lado dessa peça B4. Já essa peça aqui corresponde à parte do rosto aqui da arara, né? Uma parte amarela, uma parte do rosto aqui em branco e do bico. Corresponde exatamente a essa peça aqui, tá certo? Então, qual é a posição que essa peça vai se encaixar? Na posição E2. Então, você vai escrever aqui do lado da peça E2. Nós temos também essa peça aqui, que vai pegar um pedacinho aqui do papagaio em amarelo e um pedacinho também aqui da sua perna, né? Então, essa figura vai se encaixar perfeitamente aqui. E a posição que você vai escrever nela aqui é a posição D5, tá? E para fechar, está faltando essa partezinha aqui da figura, que é completamente escura, não pega nenhuma parte dos papagaios, tá certo? Que é exatamente essa aqui. Essa peça vai se encaixar na posição F4, ok? Então, em cada espaçozinho aí dessas 5 figuras, vocês identificam as coordenadas correspondentes, né? Começando pela coluna e depois pela linha. Vamos para a próxima questão. Questão 2. No esquema estão indicados assentos de um avião ainda disponíveis em um certo voo. A poltrona verde significa que o lugar está livre e a poltrona com um X aí significa que ela está ocupada, tá? Observe que todas as posições do avião aí também foram enumeradas, né? Na linha com letras e na coluna com números, tá bom? Então, quantos assentos disponíveis ainda nós temos? Se a gente for observar os assentos que estão em verde, aqui na parte de cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui embaixo, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, nós temos disponíveis aí ainda 16 assentos. Bruna pretende viajar nesse voo com seu esposo e sua filha. Quais assentos ela deve escolher
para que os três viajem lado a lado, né? De todos os assentos que estão disponíveis, apenas 3 têm essa configuração, ou seja, de ter poltronas, 3 poltronas, lado a lado uma da outra. Quais são elas, né? Nós temos a poltrona 6D, nós temos a poltrona 6E e nós temos a poltrona 6F, todas na mesma coluna, né? Por isso que a numeração de cada um é 6. E os valores das letras estão em sequência, D, E, F. Tá? Então essas são as únicas 3 que possuem aí o que a Bruna quer. Quer viajar com seu esposo e sua filha em assentos lado a lado. Na terceira questão, de acordo com a imagem ao lado, indique as coordenadas dos quadrinhos que ainda devem ser coloridos de amarelo para formar um quadrado maior, cujo lado meça 4 lados de quadradinho. Turma, para que a gente forme aqui um quadrado, o número de peças em cada linha deve ser igual ao número de peças em cada coluna. Para vocês terem a ideia, nós temos que ter aqui, no caso, 4 quadrinhos em cada linha e 4 quadrinhos em cada coluna, tá? Só que observe que tem alguns valores aí que faltam ser preenchidos de amarelo, exatamente para fechar o quadrado maior. Quais são essas peças que estão faltando? Nós temos, por exemplo, aí, faltando, tá? A C2, C3 e C5. Esses 3 valores na mesma coluna, por isso que cada um está identificado por C. C2, C3 e C5. Está faltando também a D2, né? Está faltando a E3 e está faltando a F2, F3 e F4. Se nós pintarmos todas essas quadradinhos vazios aí que eu falei para vocês, né? Eles estão até identificados aqui, não na mesma ordem que eu falei, mas são os mesmos quadradinhos. C2, D2, F2, C3, E3, F3 e F4 e C5. Tá bom? Se fizer isso, nós vamos ter um quadrado amarelo maior. Ok? Quarta questão. No jogo Batalha Naval, o objetivo é destruir a frota de embarcações do adversário. Cada jogador posiciona suas embarcações em uma malha com linhas e colunas, como a da imagem ao lado, né? Observem aí que toda essa malha quadriculada está identificada nas linhas por números e nas colunas por letras, certo? Então, sem ver a disposição das embarcações do oponente, cada jogador indica coordenadas onde quer atirar. Ou seja, a gente não consegue ver no jogo Batalha Naval onde é que se encontra cada navio desse. A gente apenas dá um tiro aleatório. Pode acertar a água, pode acertar o navio, enfim. Para tanto, é necessário acertar todas as casas em que a embarcação estiver. Qual é a quantidade mínima de tiros necessários para afundar todas as embarcações dessa malha? Ou seja, afundar os porta-aviões, navio de escolta, cruzador, submarino e barco patrulha. Eu vou ter que acertar todos os quadradinhos que possuem partes dessas embarcações. Tá? Quantos são eles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Então são 31 quadrinhos onde nós devemos acertar o tiro, no mínimo, tá? Para afundar todas as embarcações. No item B, escreva as coordenadas dos tiros necessários para afundar os 2 porta-aviões. Aqui tem a figura dos porta-aviões, né? São os navios maiores, tá? Onde é que se encontram os 2 porta-aviões? Vamos começar aqui, ó, por esse. C5, C6, C7, C8 e C9 estão todos na mesma coluna. Por isso, todos eles têm o C inicial. Já o segundo porta-aviões se encontra aqui na mesma linha, linha 6. Então, nós temos F6, G6, H6, I6 e o J6. Tá ok? Todos na mesma linha, por isso todos têm a presença do número 6. Tá bom? Quinta questão. O esquema representa parte de um estacionamento visto de cima. Nós temos aqui todas as vagas organizadas na linha por números e nas colunas por letras, tá? A vaga A15 está ocupada? A vaga A15 não está ocupada. Está vazia, né? E a vaga D7? D7 também está vazia, não está ocupada. Na linha 5 e na linha 20, quais vagas estão disponíveis? Na linha 5 estão disponíveis a 5A, a 5C. Pronto, só essas duas. E na linha 20? Na linha 20, nenhuma vaga disponível. As duas, a 20A e a 20D, estão ocupadas. Tá ok? No item C, qual é a cor do veículo que está ocupando a vaga B18? B18. A cor desse veículo é a cor cinza. Tá bom? A9. A9 é um veículo azul. E a D3? D3 é um veículo branco. A cor é branca. Tá bom? E é isso, turma. Fizemos aí a nossa correção, tá certo? Confiram aí no módulo de vocês, tá? Vou deixando aqui um abraço e até a nossa próxima aula.